Hoje vamos tratar de dúvidas bem interessantes e bem comuns, daquelas que podem estar acontecendo na sua casa, num vizinho, num amigo, na namorada, ou também que aparece no seu escritório e você fica assim, será que dá? Será que não dá? Como que funciona? Vem comigo que hoje o vídeo está bem interessante, mas antes, claro, inscreva-se no canal, clique aqui para curtir esse vídeo, para que o YouTube possa divulgar e ampliar esse vídeo para mais pessoas, que com certeza será muito necessário. Então, das dúvidas que eu recebi, vou trabalhar umas aqui. A primeira dúvida é o seguinte, o caso é o seguinte, minha avó faleceu e minhas tias moram na casa da minha avó e por isso não deram abertura ao inventário. Meu pai, que também é filho dessa minha avó, é falecido. Ou seja, a avó tem 3 filhos, 2 tias e esse pai falecido. E esse pai tem essa pessoa que me perguntou, ou seja, o neto está me fazendo a pergunta. Por quê? Porque as 2 tias moram na casa e não abriram o inventário da avó. Aí o neto pergunta, eu posso abrir o inventário da minha avó? Como funciona? Bom, vamos lá. Primeiro, você é herdeiro também da sua avó na cota do seu pai. Se a sua avó tinha apenas 3 herdeiros, uma parte vai para sua tia, para sua outra tia e a parte do seu pai irá para você. Se você tiver irmãos, vai ser dividida com o irmão. Então você também é um herdeiro, chamado herdeiro por representação. Tá? Isso considerando que o seu pai faleceu antes da sua avó. Se o seu pai faleceu depois, tem que fazer o inventário do seu pai, mas da mesma forma você será herdeiro, tá? Mas aí não será mais por representação. Seu pai vai receber a parte da sua avó faleceu antes, né? E aí passa para você. Mas a dúvida pontual é, eu posso abrir o inventário? Bom, primeiro passo que eu acho que tem que fazer, sentar com essas tias e conversar. Tia, o que está acontecendo? Por que nós não abrimos o inventário? Por que nós não resolvemos essa situação? E aí sentir o que vem das tias. Ah, nós não queremos abrir, nós não queremos resolver. Então, o que você pode fazer? Sim, você pode procurar um advogado e abrir esse inventário. Só que quando você abrir esse inventário, você vai ter que justificar por que você está abrindo, por que as suas tias não fizeram. E assim, ó, aqui vou dar uma sacada aqui para vocês, tanto para advogado quanto para parte. O inventário, quando a pessoa falece, nós temos 60 dias para abrir, 60 dias. Se a gente não abrir, não é que a gente não pode abrir depois, a gente pode, só que vai ter uma multa em cima do imposto, tá? Então vai ter uma multa em cima do imposto, que geralmente esse imposto também não é barato, ele depende de estado para estado, porque ele é um imposto estadual e tudo mais, mas quando você for fazer o inventário, você já justifica. Olha, passou 60 dias e as minhas tias não abriram, por isso eu estou abrindo. E esse inventário é o único bem que a minha avó tinha, é uma casa. Então, o que é que eu quero? Eu quero dividir essa casa. Você pode conversar com as suas tias para documentar e dizer, olha, não tem problema vocês ficarem aí, basta ressarcir a minha parte, porque ele também é herdeiro, ele também tem direito. Ai, Fernanda, mas como é que eu vou saber qual é a minha parte? Geralmente, quando há conflito de informações, eu sempre oriento os meus clientes a procurarem um avaliador. Vamos avaliar, vamos chegar num denominador. E aqui eu já quero abrir um parêntese. Se você for fazer um inventário, que é um inventário meio truncado, que a tia já não aceita muito, que tem imóvel ocupado, avalie bem o profissional que você vai contratar. Pegue um especialista que entende da situação, porque vou comentar, um processo desse para ficar patinando no poder judiciário e demorar muito tempo, gente, isso é muito complicado. E outra coisa, ai, Fernanda, eu não quero fazer porque eu não quero rolo, eu não quero me envolver. Essa utilização da casa pelas tias pode dar direito, talvez lá na frente, a um uso capião. Então, tem que ter muito cuidado e muita atenção. Fernanda, como é que eu paro o prazo da uso capião? Eu notificaria. Eu diria, olha, eu não concordo com a posse de vocês, essa posse de vocês não é mansa e não é pacífica e eu estou entrando com o inventário.
Entenderam como a gente tem que organizar as dinâmicas? Por quê? Porque se a gente ficar parado esperando a coisa acontecer, o tempo vai agir em benefício de quem está se valendo daquela situação. Então, muito importante. Então, a dúvida dele era o seguinte: eu posso entrar com o inventário? Sim, você pode. Só que, claro, quando você for contratar o advogado, orienta a contratar o especialista, para que o advogado justifique por que você está entrando. Eu estou entrando porque as minhas tias moram lá, não entraram com o inventário e tudo mais, né? Então, toda essa situação tem que ser levantada. Então, na primeira dúvida é isso: você pode, mas muita atenção. Vamos à segunda dúvida. Fernanda, descobri que o meu pai deixou um testamento. Como funciona? Bom, o testamento ele funciona assim: você tem que abrir o inventário e abre em paralelo a ação de confirmação de testamento. É uma ação, numa primeira análise, simples. Estou falando aqui, quem pode abrir é advogado, né, gente? Uma ação, numa primeira análise simples, em que a gente vai abrir e vai confirmar, juntar o testamento e vai confirmar: Excelência, esse é o testamento que o fulano deixou, está tudo de acordo. O juiz vai querer ouvir os herdeiros. E aí, se o testamento estiver bem redondo, bem correto, estiver respeitado legítima, estiver respeitado todas as formalidades ali do testamento, e aqui também vou abrir um parênteses: se for fazer testamento, vá num cartório, num tabelionato, faça um testamento público, oriente-se de todas as formas, porque qual é a intenção do testamento? É preservar a vontade do testador, daquela pessoa que é a dona do patrimônio que está testando. Então, se você vai fazer um testamento, nada de fazer um testamento particular, simples, que pode ser facilmente questionado. Ah, não teve jeito, Fernanda, teve que ser assim. Então, muito cuidado, muito cuidado. Então, se for fazer um testamento, faça um testamento público, bem feito, bem redigido, com as regras bem claras. Explique o que você está testando, como você está testando. Gente, testamento é uma ótima ferramenta de planejamento sucessório. É uma ótima ferramenta. Você pode testar várias situações ali, como que é que administre, como que você quer que seja destinado o seu patrimônio. Claro, sempre respeitando a legítima e tudo mais, né? Então, assim, como que funciona? Abre-se uma ação chamada de confirmação de testamento e ela anda em paralelo ao inventário. Confirmada essa ação, os efeitos do testamento vão para dentro do inventário. Por exemplo, se o testador disse 50% do meu patrimônio eu quero que vá para o fulano de tal, então lá no inventário dele vai se pegar a parte legítima, se ele tiver herdeiros necessários, vai se separar, distinguir para cada um, né, 50%, e o que ele destinou para o terceiro, lá no inventário vai entrar para o terceiro. Então é assim que funciona quando tem testamento. Então só o cuidado dobrado no testamento. E eu sempre recomendo: quem for fazer testamento, sempre peça um laudo que a pessoa está apta para os atos da vida civil, porque geralmente é o ponto de maior conflito. Ah, meu pai não estava apto, meu pai foi induzido, meu pai estava na beira da morte. Então, geralmente são os pontos de conflito. Não vou dizer que isso não acontece, tá, gente? Isso pode muito bem acontecer. Às vezes as pessoas se valem de situações para acontecer, mas eu estou falando daquela pessoa que quer realmente fazer um testamento certinha, quer dispor da sua vontade. Junte um laudo médico dizendo que você está apto, que você está lúcido. Junte, é importante até porque você quer que essa vontade lá na frente se concretize. Segunda dúvida do testamento resolvida. Agora vou trazer mais uma de testamento aqui. Eu posso fazer um testamento para o neto? Pode. Pode fazer um testamento para o neto, mas você tem que lembrar o seguinte: se você tem herdeiros necessários, 50% são dos herdeiros necessários. O neto, se o pai desse neto estiver vivo, ele ainda não é herdeiro necessário, tá? Ele ainda não galgou. Quem é o herdeiro necessário? O pai. Quando o pai falecer, ele vai ser herdeiro necessário. Então, você pode pegar lá 50% é disponível e dizer: 10% eu quero deixar para o meu neto, ou 20%, ou 25% é disponível. Deixe claro lá. Lembrando assim, que se você, por exemplo, você tem um imóvel, tá? 50% desse imóvel você não pode testar, porque se você tiver herdeiros necessários, vamos imaginar que você tenha um filho e uma companheira. Então, 50% você não pode testar. E aí esse filho tem um filho.
que é o seu neto. Aí você diz, olha, eu quero testar desse percentual aqui 10% para o meu neto. Você falece, o seu neto ainda não completou a maioridade. Mas aí tá lá, quem são os herdeiros desse patrimônio? A viúva, o filho e o neto com 10%. Então ele é menor. Se ele é menor, para vender esse imóvel, enquanto ele não completar a maioridade, só com autorização judicial. Vocês entenderam? Então, o cuidado que a gente tem que ter. Então, eu posso fazer um testamento para o neto? Posso. Mas sempre que envolver situações que tiverem imóvel em comum, sempre alerte o seu cliente disso. Que enquanto o neto não completar a maioridade, se você falecer antes, claro, né? Você só vai poder vender com autorização judicial. Tá? Salvo assim, eu deixei um recurso separado, eu deixei um carro, né? Se você separar. Então, você pode fazer? Pode, mas toda cautela nesse testamento. Vamos à próxima pergunta. Testamento também. Vamos lá. Ó, essa é bem interessante. Ela contou uma história assim. Ela era casada e ela teve um filho com esse marido. Eles se separaram por várias questões. E aí ela seguiu a vida dela e foi construindo patrimônio. E aí, um dia ela pensou, poxa, se acontecer alguma coisa comigo, o meu filho é meu herdeiro, claro. Mas enquanto ele não atingir a maioridade, quem vai administrar todo o patrimônio é o meu ex. Gente, eu não estou aqui tratando, podia ser ela, podia ser ele, podia ser quem fosse, eu não estou aqui tratando porque é homem, porque é mulher, por favor, tá? Aí o questionamento era, eu posso fazer um testamento dizendo que eu quero que se acontecer alguma coisa comigo e o meu filho ainda não tiver atingido a maioridade, eu quero que o fulano de tal administre? Pode. Você pode fazer um testamento instituindo um curador especial. Sim, gente, isso é uma forma excelente de fazer. Você faz um testamento e diz o seguinte, olha, na minha falta, eu quero que a Maria José administre o meu patrimônio em nome do meu filho. Ela que vai administrar, ela que vai dizer como que vai ser gerido o recurso, E assim, gente, curador especial, ele é fiscalizado pelo Ministério Público. Por quê? Porque ele é interesse de uma criança. Então é muito importante essa situação, porque senão quem vai administrar automaticamente vai ser o responsável pela criança, que será o pai ou a mãe, dependendo de cada situação. Então é muito importante. Esse é um instrumento assim que às vezes as pessoas não pensam, mas que é de fundamental importância. E outra coisa, você também pode botar substituto no sentido assim, olha, eu quero que o curador seja Maria José e da falta da Maria José, eu quero que seja o Pedro Antônio. Entendeu? Você pode colocar substituto, porque a gente nunca sabe. E o testamento, ele tem uma coisa muito interessante que você pode revogar a qualquer momento. Ah, deu problema, não quero mais a Maria José, não quero mais o Pedro. Você pode revogar a qualquer momento. Só que você faz o testamento em prol da criança. Entenderam como é interessante essa questão do testamento para instituir um curador? Um curador lá para a criança? Sim, isso é muito interessante. E a última pergunta, para o vídeo não ficar muito longo, é a seguinte. Meu irmão construiu em parte do terreno. Ai, nossa! Como funciona? Vamos imaginar, seu pai tem um imóvel grande e seu irmão foi lá e construiu nesse imóvel. Construiu. Aí não resolveram a situação em vida. O pai faleceu. O único patrimônio qual é? O imóvel. Aí vamos imaginar aí que tenham 5 herdeiros e um deles é esse irmão que construiu. Como que funciona? Ele vai ter mais direitos que os outros? Como que funciona? Bom, gente, a hora que abrir o inventário do pai, esse terreno vai ser dividido por 5. Por 5. Eles vão ficar em condomínio, donos desse terreno, tá? Aí vamos imaginar, aí você tem que calcular o percentual que deu da construção do seu irmão. Se todos estiverem de acordo, esse irmão, ele pode receber o percentual que corresponde ao terreno dele. Pode receber. Vocês podem de comum acordo fazer isso, tá? Claro, se vai ter custo, vai, porque vai gerar, se por exemplo, se forem 5 irmãos, 20% para cada um, certo? Se o percentual aqui do que ele construiu corresponder a 40%, os irmãos vão ter que ceder um percentual para ele chegar no 40%, tá?
Então, essa sessão vai ter um custo e ele vai ficar com uma parte maior. Aí, o que ele pode fazer? Indenizar os irmãos da diferença. Isso aqui, gente, é cálculo matemático, tá? Então, dá para resolver? Dá para resolver, só que é importante que os irmãos sentem e conversem. E para sentar e conversar, tem que levantar dados. Metragem do terreno, metragem que o irmão ocupou, qual o valor, qual a melhor dinâmica, como fica a questão dos impostos. Vamos imaginar que o irmão não quer nada e fica com o percentual. Quem sabe não chega ali uma indenização e um dos irmãos compra a parte um do outro. Então, pode-se chegar a um denominador, só que isso tem que sentar e conversar. Então, se você tem alguma situação de um irmão que construiu no terreno do pai, muita atenção e muito cuidado, porque também tem a situação de tentar resolver em vida, porque se resolve em vida, ali teria uma antecipação de legítima, que pode depois descontar da parte dele, se resolve em vida. Então é como eu sempre falo, tem situações delicadas, tem que sentar e tem que conversar, porque se isso daí aparece no inventário, num momento que as partes não estão com conversas bem claras, tudo fica muito mais complicado. Então, dá para resolver o irmão que construiu no terreno? Dá. Você tem que levantar a área que ele construiu, calcular bem certinho, ver quanto corresponde e fazer os cálculos do percentual, porque provavelmente terá seção no inventário. E essa seção, para chegar ao percentual, terá um custo. Então, isso tudo tem que levantar. E como eu sempre falo, gente, inventário não é para amadores. Procure um profissional especializado na área que saiba analisar a situação, saiba pensar em conjunto quais são as maiores necessidades da família para encontrar a melhor solução. Espero que eu tenha auxiliado com essas dúvidas. Se quiserem mandar mais dúvidas, aqui embaixo tem o link, podem escrever, fiquem bem à vontade. Aproveite para curtir o canal, inscrever-se no canal, porque semanalmente sairão vídeos. Muito obrigada!